Ontem, meus irmãos, nós começamos a nossa caminhada desse retiro e, como anunciado, nós estamos vendo os 7 brados da cruz, as 7 expressões que o nosso Senhor falou durante aquelas 6 horas, de 9 da manhã até as 3 da tarde, em que ele esteve no madeiro. Como destacamos, irmãos, e eu já falei sobre toda a Bíblia, mas muito mais verdade sobre qualquer coisa que Jesus tenha falado, nada se desperdiça, nada é por acaso. Se está registrado, é porque havia um propósito e há ali algo que nós podemos aprender, algo que nós podemos ser edificados. Ontem, no primeiro brado, nós aprendemos debaixo do título, deixa eu me relembrar aqui, porque ter tudo de cabeça já não é minha especialidade há algum tempo. Nós vimos sobre o título Aquele que cura e restaura os homens, e a palavra de perdão foi Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Hoje, irmãos, no segundo brado, está querendo apitar aqui a qualquer momento. Hoje, no segundo brado, irmãos, nós vamos ver aquele que cura e restaura os homens, a palavra de salvação. E o texto é em Lucas também, Lucas capítulo 23, vai ser projetado ali, se você quiser abrir, tudo bem. Em Lucas 23 nós lemos o seguinte: um dos criminosos que ali estavam pendurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Literalmente, você não é o Messias? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Nós encontramos, irmãos, este diálogo somente no Evangelho de Lucas. Como destaquei ontem à noite, Lucas está escrevendo para um público gentil, um público grego, um público helênico, e especialmente o público grego, a raiz, vamos chamar assim, eles têm este ideal do homem perfeito, do homem ideal. Então Jesus é apresentado exatamente como este homem ideal, contudo muito fora dos padrões gregos. Então nós estamos exagerando. Há muitos anos atrás, quando entrou as delegações na Olimpíada, não lembro de qual ano, eu comentei com a minha esposa: que país de gente bonita, homens e mulheres, impressionante. A perfeição estética, me parece que não é porque eles são assim, ou se tornaram assim porque eles admiravam a beleza estética, não, eles eram o próprio padrão, e aí colocaram esta beleza estética como um ideal, inclusive externo deles. Lá está Jesus. O que é mesmo que Isaías fala sobre ele? Não tinha beleza nem formosura. Ele não era um fracote. Eu nunca conheci um carpinteiro, um marceneiro franzino. Provavelmente ele era um homem forte para os padrões da época, mas não era nenhum Hércules. Ele também não saía dando bolacha e batendo nas pessoas, nos seus inimigos, nem passando a espada. Esse homem ideal é um homem completamente diferente. Ontem, ele é o homem ideal porque ele perdoou os seus algozes. E hoje, ele perdoa alguém que jamais pôde dar o dízimo, frequentar a igreja, nada. Nunca ministrou em coisa alguma, nunca foi presbítero, aí, nunca foi pastor. Ele nunca fez absolutamente nada. O ladrão na cruz, ele cancela todo o pensamento, toda a ilusão de que eu posso colaborar de alguma forma com a minha salvação. Há muitas coisas interessantes, irmãos, que me gastariam muito tempo para explorar nesse texto. A referência dele como Messias, o significado da palavra Cristo, pelo ladrão mau, como o pessoal gosta de chamar, já é um indicativo de que eles sabiam quem era aquele camarada. Sobre a sua cabeça assim estava escrito, né? Jesus Nazarenus Rex Iudeus, em latim. Jesus Cristo, Rei
dos judeus. Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Eles sabiam por que ele estava ali. Não era algo oculto. É por isso que os discípulos no caminho de Emaús perguntam ao estranho, ao desconhecido, sem saber quem era o próprio Jesus: você é o único que não sabe das coisas que aconteceram em Jerusalém? Sobre Jesus Cristo, que achamos que era o libertador e assim assado. Eles sabiam quem ele era. E aí esse outro ladrão, o bom ladrão, o repreende. Na repreensão do bom ladrão, o que me chama a atenção é a frase do capítulo, versículo 21. Nós estamos sendo punidos com justiça. Meu irmão, minha irmã, você pode repetir as mesmas palavras. Ou, pelo menos, mudar o tempo verbal. Nós seríamos punidos com justiça. No caso dele, porque ele era um ladrão. No caso dele, porque ele estava sendo sentenciado pelo seu crime. Mas nós, com certeza, por causa dos nossos pecados, podemos repetir, ou poderíamos repetir, a mesma coisa. Porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mesma coisa. Porque estaríamos recebendo o que os nossos atos merecem. Na última parte, o verbo não muda, não. Nossos atos continuam merecendo. Você já parou para pensar a similaridade que você tem com esse homem? Similaridade que você tem com esse pecador? E esse mesmo camarada pede ao Senhor que lembre dele quando entrares no teu reino. E aqui daria uma mensagem sozinha de como o conceito de reino, e a gente vai explorar isso um pouco ainda este ano, era confuso na cabeça dos judeus no primeiro século. Porque eles esperavam algo e Jesus veio trazer algo maior, superior àquilo que eles esperavam, mas não é o que eles queriam. O nacionalismo falava mais do que o desejo de ver Deus glorificado no seu reino, do jeito de Deus. Mas ainda assim, o Senhor ouve a sua súplica. Como eu disse, só aqui em Lucas nós encontramos isso. Mateus e Marcos, nós encontramos que eles mencionam os ladrões, os dois. Mas mencionam os dois insultando a Jesus. Mas nós não temos o resto da conversa. Juntando as duas narrativas, nós descobrimos o quê? Nas 6 horas de crucificação, um deles mudou de ideia. Um deles se converteu. Eu queria ser uma mosquinha para descobrir o que aconteceu. Uma mosquinha com máquina do tempo, né, claro? O que exatamente naquelas horas mudou o coração desse jovem, desse homem? Essa conversa que acontece aqui reforça para nós, gente, 2 características que a gente vê no Evangelho de Lucas. Primeira, a inocência de Jesus, como já destaquei. Esse homem está tendo suas palavras registradas porque Lucas quer comunicar à sua audiência que ele estava ali sem dever. Porque nós temos essa ideia, irmãos, geralmente, confesse, né? Quando sai no jornal que alguém foi indiciado, a Polícia Federal foi na casa de alguém, nós já achamos que a pessoa é culpada, a não ser que seja alguém que a gente costuma passar pano. Sejamos sinceros. Mas, não, se a polícia foi lá, com certeza está devendo, como se a coisa funcionasse assim. Não é bem assim que a coisa funciona na prática. Desculpe os policiais aqui presentes, nós bem sabemos que, muitas vezes, a justiça não é tão justa assim, a iniciar lá na ponta até o final do processo. Então, Lucas deseja deixar registrado: este homem não cometeu nenhum mal. Não uma constatação superficial do ladrão. Ele muito certamente conhecia parte do ministério de Jesus, e ele chega a essa conclusão. Ou pessoalmente, ou conhecia por testemunho de outros a fama, a índole de Jesus. Uma segunda coisa, meus irmãos, destacada aqui, claro, no Evangelho de Lucas, é a percepção, a realização imediata e garantida da graça de Deus por meio de Cristo. Senhor, lembra-te de me encontrar no teu reino. Vamos ver. Vamos ver como você vai nas próximas horas. Vamos ver como é que vai acontecer a partir de agora. Ou, tarde demais. Você já está aí no ocaso da sua vida. Você jogou fora, né? Vamos supor que fosse um adulto, pelo menos 20 e tantos anos da sua vida, 30 e tantos anos da sua vida. Sua vida era um veterano, 40 e tantos anos da sua vida de crime, e agora tu vem pedir perdão, meu amigo? Não, meus irmãos. Como eu contei, eu espero que ninguém se ofenda, né? Porque
Quando a gente tenta salvar alguém tão reprovável e desprezível como o chefe do Terceiro Reich, tem gente que já não gosta, né? Mas lembra, eu falei no multiverso. Não falei o nosso, não. Falei o Hitler de outro universo, tá? A graça de Deus não tem limite. Quer ver só? Salvou até você. Salvou até a mim. Hoje estará comigo no paraíso. Quem segue a Jesus usufrui de uma segurança absoluta sobre a sua vida aqui e a vida eterna absolutamente prometida no outro mundo. Irmãos, nenhuma fé, nenhuma crença, nenhuma religião faz isso. Na verdade, esse é o grande escândalo do Evangelho, o escândalo da graça. E pecadores sejam salvos sem fazer nada, a não ser se arrepender dos seus pecados e experimentar a regeneração prometida em Cristo Jesus. Uns insights que nós temos aqui. Mas a ação que desencadeia essa conversa é porque eles lhe lançavam insultos. E como eu falei, comparando com os outros evangelhos, os dois lançavam insultos. E, por algum motivo, não declarado no texto, há uma mudança de coração. Podemos dizer, então, ele passa por uma conversão. E aí ele muda e Lucas registra isso. E, meus irmãos, o que está aqui no nosso texto, perdão, o que está no texto dos outros evangelhos não é coisa pequena. Essa palavra insultos, aqui, em português, não expressa a seriedade da palavra grega. Quer ver só? A palavra grega, o verbo grego é eblasfemai. Lembra alguma coisa? Não é simplesmente dizer, você é feio. Não. E blasfemei é muito mais do que apenas um insulto. Eu não sei exatamente por que os tradutores às vezes optam por uma palavra ou outra, mas graças a Deus pelo acesso que nós temos ainda às línguas originais, porque a gente percebe que a coisa no começo foi pesada. Não sabemos, irmãos, o que acontece nos bastidores. Não adianta você ficar imaginando como é que vai ser o The Chosen na cena da crucificação, que aquilo é tudo ficção. Nós não temos como saber como esses homens chegam até lá. Não sabemos o que aconteceu ali, mas eles chegam cuspindo marimbondo e não estão felizes. A ideia, meus irmãos, que as pessoas iam, vamos para a cruz, você é o símbolo para o meu povo da revolução, não. A coisa era horrível, a coisa era tortuosa. Algumas pessoas ficavam dias na cruz. Esses homens ficariam dias na cruz. Por que eles não ficaram, irmãos? Alguém lembra, não? Vindo que se aproximava a Páscoa, para que os corpos não ficassem ali, os soldados fizeram o que, irmãos? Quebraram as pernas de um e de outro. Chegando até Jesus e vendo que ele já havia morrido, não lhe quebraram as pernas, parênteses, cumpre-se o salmo. Todos os meus ossos foram contados. Só um detalhe. Mas eles iam ficar ali, porque aparentemente eles estavam mais plenos, mais tranquilos do que Jesus. E eles podiam ficar 3, 4, 5 dias ali. A crucificação não era brincadeira. E por isso, talvez todo esse arcabouço, eles falavam palavras duras, palavras pesadas, palavras cheias de incredulidade. E incredulidade, irmãos, é blasfêmia. E falavam isso em direção a Jesus. Porém, provavelmente movido pelo que havia, como disse, testemunhado e ouvido sobre Jesus, um dos criminosos reconhece que Jesus não é um mero farsante, e muito menos culpado, mas sim que ele reinará como rei. Em outras palavras, ele de fato é Messias, como o outro falou, de forma zombeteira. E a resposta de Jesus assegura esse criminoso que ele não precisa esperar nenhum evento futuro. É isso que é interessante, meus irmãos. Quando você lê os evangelhos da maneira correta, sem colocar reino onde não tem reino, ou colocar reino de uma maneira espiritualizada, você entende que esses homens não vão receber agora as promessas dadas a Abraão, Isaac e Jacó, e tão falada por Isaías, como a gente viu na exposição. Não vão. Por quê? Porque o reino não vai vir agora. O reino foi postergado para o futuro. Então ele não precisa esperar o reino. Ele já está na presença do rei. Ele recebe essa promessa de Jesus quanto ao paraíso. Bem, a nossa lei diz que você é inocente até que se prove o contrário, certo? Mas se a pessoa é inocente, mas ainda assim está sendo condenada, está sendo executada com outros que claramente não são, alguma coisa está esquisita nisso.
E como eu disse, quase sempre a opinião pública é, ele deve ter culpa no cartório. Afinal de contas, está sendo condenado assim. Jesus, nós já dissemos, não tinha culpa alguma. A morte dele entre os ladrões é, na verdade, um cumprimento a mais de profecia. Isaías capítulo 53, versículo 12, predisse: porquanto ele derramou sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores. A culpa, na verdade, era de outros. A culpa era nossa. Isso, meus irmãos, é o que nós chamamos da doutrina da dupla imputação. O que é a doutrina da dupla imputação? Nossos pecados foram imputados sobre Jesus. E a justiça de Jesus foi imputada sobre nós. Nós demos a nossa conta negativa, muito negativa, para Ele. Agora, olha que interessante, meus irmãos. Se eu pegasse a minha conta negativa no banco e transferisse, se fosse possível, né, para você, a sua conta ficaria negativa, não é verdade? Não no caso de Jesus. Transferindo as minhas culpas para Ele, elas foram anuladas. Ele continua com crédito, aí Ele transfere para mim. Essa é a doutrina que está acontecendo aqui. Mas como é que isso realmente acontece? Quais são as dinâmicas dessa substituição, dessa redenção e tudo mais que temos nesse texto? Vamos ver 4 ensinamentos da morte de Jesus sobre recebermos perdão. Ontem foi sobre perdoar, mas sobre recebermos o perdão, a redenção, através da morte dele. Número 1. Jesus nos ensina que a inocência não nos garante ser isentos do sofrimento. Jesus nos ensina que a inocência não nos garante ser isentos do sofrimento. As próprias palavras do ladrão nos servem de ensino. Ele declarou: nós estamos sendo punidos com justiça porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu mal nenhum. E se precisamos, meus irmãos, de alguém mais gabaritado do que um ladrão na cruz, que tal o apóstolo Pedro? 1 de Pedro 3, 13 e 14. Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos do bem? Ou seja, o que se... fecha aspas, aqui sou eu. Ou seja, o que se deve esperar é que mesmo no mundo caído sobre o pecado, o bem, o correto, a justiça, via de regra seja reconhecida, correto? Que as pessoas de bem que fazem a coisa certa sejam reconhecidas assim. Mas nós sabemos, irmãos, que o mundo não funciona de verdade assim. Não funciona realmente assim. E Pedro também sabia, porque ele completa, versículo 14. Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Essa tem sido a realidade, meus irmãos, já, hoje em dia, de irmãos nossos que têm sido processados simplesmente porque não fizeram o que o mundo quer. Todos conhecem, creio, já foi notícia, o nosso irmão lá nos Estados Unidos que, tendo se negado gentilmente, educadamente, a fazer um bolo para uma união homossexual, foi automaticamente processado por eles e o caso chegou longe, se eu não me engano, até a Suprema Corte. É interessante, meus irmãos, que quase toda empresa, que eu me lembro antigamente, não sei se esse é no desuso, tinha uma plaquinha assim: nos guardamos o direito de recusar serviço a qualquer um. Certo? Então você pode dizer para a pessoa: não quero te servir. Mas quando é por motivo religioso, muito menos cristão, aí o bicho pega. No nosso país, o Ministério Público já foi atrás de pastores por causa de suas declarações dizendo, aspas, a homossexualidade é pecado. E aí vai se estender, é claro, você não vai poder chamar ninguém de nada. Você não vai poder dizer que o adultério é pecado, ou o que quer que seja pecado, porque você vai estar colocando a pessoa sob algum tipo de vergonha. A vergonha não é o ato em si, é você reconhecer que o ato existe. O que isso tem a ver conosco? Você vai ser processado. Obviamente, pastores, pessoas que são mais públicas estão ainda mais expostas a isso. Isso literalmente, meus irmãos, depende apenas de um promotor que queira fazer um nome. Subintende-se, aparecer. Ou seja, militante também. Isso vai acontecer nos nossos dias. O sofrimento não está ligado a você não dever alguma coisa. Jesus é a prova viva disso. O sofrimento não está ligado, perdão, a você dever alguma coisa. A inocência não é garantia de que coisas ruins vão acontecer com você. E talvez você esteja pensando assim: não é verdade, pastor,
meu amigo, que é irmão em Cristo, acabou sendo diagnosticado com uma doença grave. Amados, eu não estou falando dessas coisas, porque essas são a mão direta de Deus permitindo a enfermidade na sua vida. Eu estou me referindo a coisas feitas por outros homens, porque você tem defendido o que é certo. Em alguns empregos, se você bater o pé dizendo que você não vai fazer, hoje falávamos isso no nosso devocional, né, sobre santidade, a santidade ativa, um insight interessante, até o Smiley que deu. A gente está falando, se você está no seu trabalho e você não quer entrar na curriola do erro e se posicionar, e aí a ordem do erro vem de cima, e aí? Você perderia o seu emprego? Você perderia pelo menos a chance de ser contemplado numa futura promoção, porque agora você não é mais queridinho do chefe? São cenários, meus irmãos, que Pedro está contemplando aqui, e obviamente ele está lembrando do próprio Senhor, que experimentou coisas porque ele disse, isso eu não vou fazer. Então Jesus nos ensina primeiro isso, irmãos, a nossa inocência não nos garante absolutamente nada em termos de sermos isentos de algum tipo de sofrimento, eu acrescentaria, causado pelos homens. Em segundo lugar, Jesus nos ensina que nada de errado que os homens façam o impedirá de perdoá-los quando arrependidos. Isso é exatamente o que eu falei agora há pouco. A graça não tem limite. O ladrão é perdoado aqui e, lembrando, antes, vimos outra noite, os responsáveis por sua crucificação também são perdoados. Sabe qual é a grande diferença, meus irmãos? Eu sei que eu incluí arrependido no final da nossa frase, mas estou apenas destacando que o perdão de Jesus não tem limite. A diferença é a eficácia na vida das pessoas perdoadas. O primeiro grupo foi perdoado, mas não foi redimido. Ok? O ladrão foi. Qual é o diferencial, irmãos? Um grupo não só não estava arrependido, como voltaria a fazer isso alguns dias depois com Pedro e João no Sinédrio, perseguindo a igreja, perseguindo os apóstolos, assim por diante. Já o ladrão, verdadeiramente arrependido. Porém, o perdão do Senhor não tem limite. Enquanto isso, muitos cristãos, às vezes se acham muito especiais e entendem que seus pecados não têm jeito. Para mim não tem jeito. Não tem como ser perdoado. Você deve estar confuso. Esses se acham especiais? Sim, meu irmão, porque se alguém se acha acima da graça e do perdão de um Deus que é deste tamanho, você é um bichão mesmo, cara. Você não é humilde quando você recusa a reconhecer a possibilidade do perdão sobre a sua vida. Não, você é arrogante. Estamos entendendo tudo errado. Não, o que eu fiz foi tão terrível, que Deus não tem como me perdoar. Aí você conta, às vezes a pessoa está até exagerando grandemente, né? Tá melodramática ao extremo, às vezes não, às vezes foi algo muito, né? Chutou uma velhinha na rua, a velhinha ainda era sua avó. Não tem como deve perdoar, não sei o que e tal. Isso é falsa humildade. Porque nós estamos colocando algo fora do poder de Deus. É claro, a condicional é sempre, última palavra, arrependimento. Mas não há, meus irmãos, como. Inclusive, como Deus não perdoa, inclusive Jeremias discorda disso. Diante de uma Jerusalém destruída por sua rebeldia e desobediência, lembra, irmãos? Jeremias está depois de Isaías, mas a gente já viu isso em Isaías. Eu e você já tinha passado a régua. Não, peraí, vamos terraplanar isso aqui, né? Tem um povo lá no governador muito melhor do que esse pessoal aqui, bora pegar, botar aqui, para quem não sabe foi onde eu cresci, viu? Botar aqui no lugar deles, começar a aliança tudo de novo. Irmãos, a gente não ia ter a longanimidade e a paciência do Senhor. Muito difícil isso. Mas ele teve. E aí Jeremias escreve o seguinte, irmão, você conhece esse versículo? Graças ao amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Jeremias, ou Lamentações, perdão, 3:22. O que nós estamos vendo aqui, meus irmãos? Nosso Deus não é o Deus das segundas chances. Nosso Deus é de milhões de chances. Desde que haja um coração quebrantado. Neste caso aqui, havia boa parte do povo que não era rebelde e desobediente, é verdade,
mas principalmente, meus irmãos, havia um Deus ligado, conectado a eles por aliança. É por isso que a palavra Hesed, aqui eu não vou poder afirmar que é a palavra que está por trás de amor, aqui eu vou ficar devendo, daria alguns minutos para eu consultar o texto hebraico no celular e ver e tal, a gente ia perder tempo aqui, mas eu vou arriscar aqui que pode ser que sim, pode ser que não, mas a palavra Hesed, tantas vezes traduzida por amor, por longanimidade, por benignidade, em diversas versões, a melhor tradução, na verdade, precisa ser duas palavras: amor leal. Ao quê? Não da minha a você, mas a aliança que ele fez com o seu povo, no caso agora conosco. Essa é a garantia, meus irmãos, de que Deus não vai jogar você fora, não vai dispensar você, porque ele é leal, porque ele é fiel, porque o amor dele é dessa forma. E no caso do povo de Israel, se você deve estar se perguntando, a misericórdia de Deus, renovada misericórdia de Deus, o levará futuro, finalmente, à restauração e reconhecimento de Jesus como Messias, como a gente viu abundantemente em Isaías. Mas sempre, irmãos, com a necessidade de arrependimento e a necessidade de mudança. Haverá este dia em que o povo de Israel, que inclusive pode ser exatamente essa mesmíssima geração que está aí. Amém? Amém? Porque significa, meus irmãos, que tem toque da trombeta para acontecer. Certo? Se a geração do reavivamento, dos vales de ossos secos, voltando à vida, esse é o significado de Ezequiel, não é para ficar pregando em culto de avivamento, o significado é a restauração espiritual do povo de Israel. Se a geração do vale de ossos secos é esta, nós estamos indo para casa, logo, logo. E aí essa geração um dia vai se dobrar diante do Messias e vai experimentar essa restauração que está aqui. Mas sempre, meus irmãos, não passa por outro critério: arrependimento. O que pesa não é o arcabouço da obra maligna dos nossos pecados. O que pesa é a graça abundante do Senhor. Nas palavras de Paulo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. É interessante isso. Quanto você trouxer, quanto você colocar ali, então, Senhor, está aqui, ó. E a balança está no cabo que não acabou. Então, aí, esse é só quando eu era criança. Ainda tem agora quando eu fiz 18 anos em diante. Aí você vai botando, eu vou botando, e você começa a apavorar. O prato da balança está quase relando no chão. Aí o que Deus faz, irmãos? Coloca desse lado uma gota de sangue. Só uma gotinha, só uma gotinha de sangue. E a balança faz assim. Só isso. Não sendo mais precioso do que aquele que eu tirei essa semana. Mas é para fazer hemograma. Não é para nada. Para doar para quem for A positivo. Estou à disposição. Não abusa não. Uma gota. Tudo isso aqui. Puxa o teu histórico. Puxa aquilo que você não conta para ninguém. Puxa aquilo que você guarda. Que você torce para que ninguém saiba. Para que você torce que ninguém vai botar um cabo HDMI no seu cérebro lá no céu para projetar para todo mundo. Coloca desse lado aqui. E uma gota de sangue será o suficiente do outro lado. Terceira coisa que o Senhor nos ensina. Jesus nos ensina que toda evidência não é suficiente para convencer aquele que possui o coração endurecido. Mas o penitente será alcançado por meio do arrependimento. A frase é longa, mas está projetada ali, você pode ler e reler. Bem, R.C. Ryle era um pastor contemporâneo e amigo de Spurgeon. Outra mosquinha com máquina do tempo. A conversa desses dois. Quer acrescentar mais um? George Miller. Os três eram contemporâneos e amigos. Eu ia ficar só servindo café. Chá, perdão, eles eram ingleses. Chá. Aí você dissesse assim: obrigado, meu irmão, pode ir. Quero não. Rapaz. Isso não é idolatria de homens, não, irmão. Isso é reconhecimento do que esses homens fizeram. Leia a biografia. Leia só de George Miller. E as respostas de oração que ele teve por cuidar de órfãos na Inglaterra do século XIX. Pois é. Então, R.C. Sproul era amigo do pessoal e ele disse certa vez o seguinte, aspas, um ladrão foi salvo para que nenhum pecador se desesperasse, mas apenas um.
para que nenhum pecador se atrevesse a presumir. Riley aqui por presumir, irmãos, que ele diz assim, presumir que é alguma coisa, presumir que é digno de salvação, presumir que já está salvo. Você pode incluir tudo isso aqui. Deixa eu repetir. Um ladrão foi salvo para que nenhum pecador se desesperasse, mas apenas um, para que nenhum pecador se atrevesse a presumir. E Riley está certo, irmãos. A questão é que não temos como saber exatamente o quanto cada um dos ladrões conhecia a respeito de Jesus. Não tem nada registrado. Quanto cada um havia acompanhado do seu ministério, do seu ensino, não temos nada disso. Mas podemos aprender no cenário final que temos sim um impenitente e outro penitente. Se você não está acostumado com esta palavra, vem da palavra, obviamente, penitência. Penitência é um ato de arrependimento, um ato de contrição. Então, quando você tem uma criança que você repreende, ela diz, desculpa, papai. É uma criança penitente. Obviamente, só podendo saber o exterior, né? Com o tempo você tem que avaliar se o coração não está lhe manipulando. Mas se você tem aquela criança que você disciplina e não desce uma lágrima, inclusive te olha no olho, tá doido para chorar, mas não se dobra. Ele é impenitente. E o coraçãozinho está amarraduro, meu amigo, que um diamante. Não venha com a história assim, papai, como meu filho é durão, é macho mesmo. Não, ele está passando até da dose de ser macho. Ele está homem demais, no pior sentido que você puder pensar. Não? Mais humano que deveria ser. Bem, mas, como a gente falou sobre esses dois aqui, primeiro, eles dois começam endurecidos e logo a gente viu que um deles muda. E ele clama por misericórdia. Mas nem depois de ouvir a resposta de Jesus, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso, o outro muda de coração. Como eu disse, irmão, nós não sabemos o que cada um presenciou. Mas lembre-se, o primeiro chamou Jesus de Messias. Ele não era um ignorante. E aí, o que é que eles presenciam? As palavras de Jesus, nós não temos uma ideia exata da ordem delas, eu quero já advertir isso. Nós só sabemos mais as duas últimas, ok? As outras podem ter uma ordem um pouco mais variada, nós não temos uma convicção, mas ele está ouvindo, ele está vendo o terremoto, ele está vendo o céu ficando escuro, ele está vendo isso tudo. Ele vai ver, inclusive, o próprio centurião declarando o quê? Marcos registra isso, que ele escreve para os romanos. Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. E ele morre endurecido. De um lado, meus irmãos, isso é um pouco de um leve consolo para o nosso evangelismo. Porque, meu amado, você pode fazer malabares. Escreve João 3,16 malabares e fica, porque Deus amou. Quando você quiser, em monociclo. Você pode fazer bloco de carnaval, né? O que o pessoal está fazendo agora. Agora o pessoal vai se converter, porque a gente está rebolando para Jesus. Converta-se no som do ripirique, do tamborim. Agora vai. Não é, meu irmão, a sua habilidade, o seu método, a sua estratégia que converte o coração. Charles Spurgeon estava testando o som do Tabernáculo Batista quando ele seria inaugurado, né? E aí o pessoal do som estava eletricista, o pessoal limpando o banco, né? Trabalhadores para tudo quanto é lado, que a inauguração estava perto. E o pessoal do som falou assim, pediu, reverendo, por favor, fale alguma coisa lá no microfone, saber se está funcionando e tudo mais. Aí subiu lá e Charles Spurgeon disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Positivo, reverendo. Todo mundo lhe ouviu. Lá estava o eletricista, trabalhando, cuidando da sua vida. E esse homem foi para casa. Dias depois, ele voltou e procurou a Spurgeon para contar a sua história. Desde o momento em que ele ia trabalhando com a eletricidade, ele ouviu o Spurgeon falando essa frase, irmãos, é João Batista, não tem nada novo aí não. Eu diria até que é uma frase muito reduzida, apesar de ser uma frase profunda e bonita. Mas há muito mais coisa que eu gostaria de falar para esse homem, para evangelizá-lo. Por quê? Porque eu acho que são as minhas muitas palavras, são os meus argumentos, né? Uma simples frase. E aquele homem, em 2, 3 dias depois, em casa, se ajoelha e entrega a sua vida a Cristo. E agora ele vai contar para Spurgeon o que havia acontecido.
É verdade, irmãos, nem sempre é tão simples assim. Alguns de vocês foram anos, né? Alguns de vocês passaram, talvez, que não suportava crente, para depois já tolerava crente, depois já era amigo dos crentes, depois já... Quando é que vai ter programação na igreja, querido? Ele já queria ir lá, né, e tal. E aí um dia, finalmente, se converteu. É verdade, eu entendo, há pessoas que passam por um processo. Até nesse processo, meus irmãos, é o Senhor que está fazendo. Nós podemos fazer absolutamente tudo e as pessoas, às vezes, vão continuar endurecidas. E muitas vezes nós vamos fazer tão pouco. E o Senhor alcança esses corações. Lembra da história que eu já contei anos atrás? Eu estava evangelizando no coração de Campinas, na Praça da Sé. Nós fizemos lá o quadro cênico. É um quadro a guache que a gente faz, ele começa branco, incompleto. E a gente vai preenchendo, a gente vai mostrar a diferença do lado do coração sem Cristo e coração com Cristo, com as palavras incompletas, e as pessoas vão aprendendo. Aquilo é muito joia como estratégia de mostrar a diferença absurda, né? E a separação entre Deus e o homem. Bem, fizemos o quadro cênico e os alunos, nossos colegas estavam ali fazendo volume, né, para as pessoas chegarem, né, gente atrás de gente, ótimo. Depois, a gente automaticamente colou com os transeuntes que estavam prestando atenção em toda a apresentação. Aí eu falei assim, tudo bem, qual é o seu nome? Meu nome é Joerci e tal, estou com esse grupo, sou lá de Atibaia. E você entendeu a mensagem que foi falada? Ele falou assim, entendi, muito bem explicada, tudo jóia e tal. Então, a grande pergunta diante disso aí é se você gostaria de aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. Ele disse, sim. Então, acho que você não entendeu. Então, o primeiro passo aqui desse esquema altamente elaborado que eu preparei para dispor, em 80 pontos e 40 subpontos em cada um, eu sinceramente te perguntarei 3 vezes se eu tinha ouvido direito, sim. Esse é o quanto a gente é incrédulo, irmãos, do nosso principal e insubstituível companheiro de evangelismo. É um camarada chamado Espírito Santo, vocês já ouviram falar dele? E só, meus irmãos, papel e guache já havia feito o trabalho. Eu literalmente... Você já colheu uma fruta que quando você foi tocar ela... Opa! Já fez isso? Com manga, já fiz. A manga, aquela que tinha lá em casa, sacrificar a árvore, desse tamanho a manga, assim, a manga de quilo. Né? Muito melhor que manguito. Deixa as coisas no dente, assim, aquela de quilo assim e tal. Aí eu fui pegar, né, porque ela estava lá, e eu estava cuidando, né, porque eu passei lá em casa, não deu mole não, meu amigo. Aí ela estava cuidando. Aí quando eu fui pegar essa, maravilha. Foi isso aí. Eu não sei, irmãos, porque a gente fazia o trabalho acompanhando, em parceria com igrejas, né? Eu não sei se ele já conhecia a igreja lá, ou se ele vinha de igreja, não sei. Sei que ele estava maduro, ou não. A história do fulano só falta se converter é a maior lorota que já contaram. Porque tem gente que vai para o inferno, rapaz, morreu sem Cristo, né? Morreu. Mas ele não era amigo dos crentes, gostava tudo, cantava até as músicas da igreja, só faltava ser crente, né? Faltava tudo. Irmãos, aos olhos dos céus, o pecador mais duro, endurecido e blasfemo está tão perto da conversão quanto o amigo do crente, o amigo do evangelho. Coloque-se na sua cabeça uma vez por todas. Vamos parar de se impressionar com aparências. Nós já aprendemos. Deus ensinou Samuel, ensinou a todos nós. E eu não vejo como vê o homem. O homem vê o exterior, mas eu vejo o coração. E na cruz Jesus nos ensina isso também. Quarta lição, irmãos, para encerrarmos. Jesus nos ensina que por causa de quem Ele é e por causa de Sua palavra, os seus servos estão seguros e protegidos. É a última frase desse texto. Olha para o Zaca aqui no meu culto. Sei que todo ser que respira louva o Senhor, mas louva abaixo. Jesus nos ensina que por causa de quem Ele é e por causa da Sua palavra, os seus servos estão seguros e protegidos. Jesus, irmãos, ao longo do seu ministério, fez muitas garantias. Muitas. Ele disse que diversas coisas iriam acontecer e logo em seguida elas de fato aconteceram. Ele nunca teve que voltar atrás dizendo assim, pessoal, me precipitei. Olha aí, foi mal dessa vez, viu?
vou tentar acertar da próxima. Nunca, jamais. Nós não temos esse poder. A gente faz promessas, às vezes até sinceras, e tentamos fazer que se cumpram, né? Rapaz, essa semana passa na sua casa. E lá, 3 meses depois, nem fui. Na primeira semana não deu mesmo, depois caiu no esquecimento e a gente não vai, né? Mas Jesus não. O que ele prometia, ele fazia. Jesus, o Deus soberano da história, ele é o Deus soberano das circunstâncias, ele dava uma promessa e ela era garantida de cumprimento. Lucas 17, ele garantiu aos leprosos que seriam curados se eles fossem se mostrar ao sacerdote. Nem tinham chegado lá, sabendo no coração deles, no caminho eles foram curados. 10 deles, na verdade. João 11, ele diz aos seus discípulos que iria acordar ao seu amigo Lázaro. Ele foi acordado do sono da morte. Ele disse lá, eu vou lá dar uma tentadinha, viu? Vamos ver, né? Se der, se as coisas acontecerem, não. Ele sai e vai até Betânia dizendo, meu amigo Lázaro está dormindo, eu vou acordar. Rapaz, mas deve ser tremendo você poder fazer uma coisa assim, né? Eu vou fazer e vai acontecer. Irmãos, a gente tem que se desdobrar para manter nossas promessas, manter nossas, né? Eu sei que falar promessa meio pesada, mas a gente de fato promete. A gente não consegue fazer uma coisa que prometeu para um filho. Eu, pelo menos, ficava muito chateado. Filho, não deu. O pai tentou. Ou a gente não tem poder, irmãos, a gente não controla as coisas. Jesus mesmo disse, qual de vocês, por mais que queira fazer, você não pode prometer nada, nem cuidar do próximo segundo da sua vida. Eu estou parafraseando para mostrar que Jesus está dizendo, vocês não conseguem. Eu consigo. Em Mateus 8, ele prometeu ao centurião que o servo dele já estava curado. E não só isso realmente aconteceu, meus irmãos, mas o centurião inquiriu, quando é que ele foi curado? Foi tal hora. Não é como Jesus prometeu? O texto diz que ele chega à conclusão que o servo dele ficou curado no momento em que Jesus prometeu. Atos 9, ele disse a Ananias que ele mostraria a Saulo, Paulo depois, o quanto ele deveria sofrer pelo nome de Jesus. Exatamente isso aconteceu. Eu fico pensando, meus irmãos, Paulo sabendo quem estava prometendo isso, e não é exatamente, Paulo, você vai ser feliz, eu tenho um plano maravilhoso para a sua vida. Não, eu vou mostrar a ele o quanto ele vai sofrer em meu nome. Ótima proposta de emprego. Já pensou? Larga essa posição privilegiada de fariseu, socialmente em destaque, bem de vida, né? Carro comissionado, estava bem. E aí você vai me seguir e você vai sofrer. E a propósito, lembra? Sou eu que estou prometendo. E eu nunca deixo de cumprir o que eu prometo. E aí Paulo, né, faz exatamente isso porque ele sabia. Bem, aqui no nosso texto, irmãos, por que eu dei essa volta toda? E Jesus faz outra promessa. Ele promete vida eterna ao ladrão. E a mesma coisa, meus amados, ele tem prometido a nós. Em João 11, mesmo texto lá, em que ele foi acordar Lázaro, ele se vira para sua irmã e disse-lhe, Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Eu não posso virar para o seu irmão, se virar para o seu irmão e dizer que você é o centro do coração de Jesus, porque isso é balela e coisa para criança espiritual. Eu não posso falar para você virar para o seu irmão e dizer que você é especial, que você é mais precioso que o Odorfir. Isso é tudo coisa para crente maturo, precisa ser adulado. Mas você pode virar para o seu irmão, você pode virar para você quando você temer. Diante, claro, de situações que a gente tem que enfrentar, como doenças, riscos de vida. E você pode virar para o seu irmão e dizer, Jesus garantiu. Ele nunca mentiu. Ele é a ressurreição e a vida. Primeira vez, meus irmãos, que eu fiquei impactado com essa verdade, foi quando a minha avó disse até logo a sua sogra, minha bisavó, as duas Maria. Coisas que você pensa que a criança não está prestando atenção. Eu até vou perguntar à minha mãe quantos anos eu tinha quando a minha bisavó faleceu, eu não lembro realmente. Talvez minha irmã não estava presente nas bodas de ouro da minha avó, dos meus avós,
Então eu tinha menos de 10 anos. Tá lá aquele menininho com gravatinha de crochê. Lembra da gravatinha de crochê? Eu usei. É boda de ouro. E cada moda que vem, espero que nunca volte. E aí aquela criança, meus irmãos, talvez 7, 8 anos, eu não lembro, nunca mais esqueci. Porque criança é meio sem noção, né? Então eu estava do lado, assim, lá no cemitério do Cacuia, eles fazem as lajes bem saindo da terra, sabe? As sepulturas. Não sei se é em todo lugar, mas lá é. Dessa altura assim, lá estava eu. Metendo meu nariz onde não era chamado. Aí minha avó pega uma flor de uma coroa, uma coisa assim e tal, e joga e diz essas palavras. Meu irmão, eu sei. A gente não está exatamente dizendo assim, ei, morte, estou te desafiando, hoje eu quero ver, não é isso. Mas desculpe tocar nesse assunto, mas nunca aconteceu alguns anos atrás, que eu não vou nem falar o que é, eu vi crente estranhamente apavorado. Eu vi crente, meus irmãos, à base de remédio. Alguma coisa está errada com a minha fé quando a morte tem mais poder emocional, psicológico sobre mim do que as palavras do Senhor Jesus. E não apenas de que eu tenho vida eterna, mas de que a minha vida está sendo contada por Ele. O Salmo diz isso. Nossos dias estão contados e marcados. E nós temos o tempo que Ele tem determinado para nós. Muitas outras garantias. João 16, Ele nos diz, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Jesus era meio ruim de publicidade, tá? Pelos padrões de hoje. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Repare, está no passado. A cruz nem tinha acontecido ainda, obviamente. Mas Ele tem controle. Não havia ser humano, poderoso ou não, que pudesse impedir a cruz. Pedro tentou. Convenceram, né? Obviamente não conseguiu. E para terminar, meus irmãos, esse quarto ponto, eu quero destacar as últimas palavras de Jesus, Mateus capítulo 28. Eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Jesus está sempre do nosso lado, irmãos. Nós é que esquecemos. Quando você se sente sozinho, quando você se sente incompreendido, quando você se sente não apreciado, o que quer que seja, é humano, é normal isso aí. Você não é fraco demais. A questão é quando você sucumbe diante dessas coisas, humanamente falando, talvez você seja fraco demais, mas quando você sucumbe cristalmente ou cristãmente falando, alguma coisa está fora do lugar. Porque se você estiver numa prisão, Jesus vai lá e diz, Paulo, não temas. Eu tenho muita gente nessa cidade. Tradução, calma, tu não vai morrer. Eu estou no controle, eu tenho muita gente nessa cidade. Então você precisa sair daí para pregar para essa gente, para ela não se converter. Mas o mesmo Paulo, meus irmãos, quando você vai lá em 2 Timóteo, não tem nota de luto. Não tem depressão, não tem desânimo. Muito pelo contrário. Já estou sendo oferecido como sacrifício. E essa perspectiva, meus irmãos, precisa nos acompanhar sempre. A convicção da presença do Senhor e que nele e em suas promessas estamos sempre protegidos. Então, será que você tem se estressado diante do que acontece com você por causa das pessoas, mesmo quando você não fez nada? Você quer, de repente, ser menos injustiçado do que Jesus foi? Porque, de repente, eu não mereço isso. Sabe, meu irmão, que, de alguma forma, Deus vai usar as más ações das pessoas, as más ações dos poderosos, dos seus chefes, dos seus superiores, o que quer que seja. As más ações de quem quer que seja na sua vida, que haja contrário à sua inocência, Deus vai usar para a glória dele. De alguma forma. Ou ele vai trabalhar na sua vida, ou talvez ele vai destacar para os olhos dos outros quem você é. Eu me lembrei dessa história que aconteceu na Índia. Eu não lembro exatamente os detalhes, eu vi há 11 anos atrás, em 2004. Não, 21 anos atrás, em 2004, perdão, lá em Singapura.
E a história é mais ou menos assim, este professor foi desafiado, porque ele era o único cristão. E ele foi desafiado pelos seus alunos hindus. Os hindus não são tão raivosos que nem os muçulmanos, irmãos, mas existe o hinduísmo radical também lá, especialmente contra cristãos. Não se iluda. Resultado, ele foi humilhado, ele foi ofendido e tal. Você não é cristão? Haja dessa maneira. E finalmente ele foi praticamente despido até a roupa de baixo. Humilhado diante dos seus alunos. No final da aula, ele recolheu suas roupas e foi para o seu gabinete. Você pode pensar assim, gente, como é que isso acontece? Eu já fui na Universidade Federal, isso não acontece não. Gente, países diferentes, épocas diferentes, culturas diferentes. Passado alguns minutos, bateram na porta do seu gabinete de novo. Era um grupo de mais de 10 alunos que vinham querer saber que Jesus é esse. Aí eu pergunto, meus irmãos, muda a narrativa. Se nosso irmão tivesse dado carteirada, ele era um professor. Se nosso irmão tivesse defendido a ofensa, se nosso irmão tivesse feito qualquer outra coisa a não ser aguentar aquela humilhação. Ou seja, meus irmãos, nosso sofrimento não é, nunca em vão. Perdão do Senhor, número 2, jamais está fora do nosso alcance. Vou contar uma coisa para vocês, meus irmãos. O meu problema não é quando eu tenho um pecado novo. Não há pecados novos, mas eu fiz algo fora da curva e eu realmente, para mim isso é terrível. Como certa vez eu falei para minha esposa em relação a um problema de algumas pessoas, até distantes da gente, eu falei na minha linguagem carioca, seria um bem feito. Faz muitos anos, na verdade, o Ayrton era bebê, e a babá estava destino de cuidar dele já. Era muito levezinho, sabe? Isso faz 20 anos. E imediatamente foi como se eu tivesse tomado fel. Então esse não é meu problema. A convicção do detalhe vai pegar daqui a 10 minutos. A convicção do Espírito Santo veio imediatamente, pedi perdão à minha esposa. E falei, gente, como é que a gente fala uma coisa dessa? Não se fala nem brincando. O problema, meus irmãos, é como eu tenho que chegar que nem meus cachorros chegam, porque fizeram a mesma coisa. Nós tínhamos o primeiro cachorro que chegamos aqui, o Flop, e ele ficava numa casa presa, não tinha quintal, e ele não adiantava, ele mexia no lixo. Quando a gente chegava em casa, onde o Flop estava? Lá no canto, onde na primeira vez eu coloquei de castigo, assim, ó. Eu já dei mais motivação de brigar com o bicho, que ele já mostrava, ele já é sozinho para a punição dele. Aí que é difícil chegar com o Senhor. Fiz de novo. Não tem pauta nova. Fiz de novo. E eu tenho vontade de ir lá pro cantinho sozinho, porque vou fazer o quê? Lá está o lixo derramado, revirado, que eu já sei que eu não deveria fazer. Essa é a parte difícil, meus irmãos. A parte para ajudar nisso aí é que a graça de Deus não diz, dessa vez, acabou. Eu nunca joguei meu cachorro na rua, nunca bati nele mais porque ele fazia isso, e cuidei dele até o último dia de vida. Eu sou só eu. Só eu. Como o Senhor demonstraria, meus irmãos, menos amor, menos graça, menos perdão por nós? Porque isso é um animal, eu sou filho de Deus, você é filho de Deus. E assim, meus irmãos, que Ele nos trata. Não fica botando no fiado, não fica evitando, não fica... não, Senhor, não. Porque cada dia, meus irmãos, que nós não acertamos as coisas com o Senhor, é um dia menos de alegria da salvação, de comunhão. Um dia menos de que você começa a fazer as coisas
de maneira certa de novo. Você começa a tomar as decisões certas, porque quando você está, né, escondendo o pecado, nas palavras de Davi, seus ossos vão secando, e o problema do pecado, sabe o que é, meu irmão? Ele adora companhia. Então você está chateado por causa do seu pecado, aí você já vai e é grosso com outra pessoa, porque você está em descomunhão com a fonte do fruto do Espírito, o Espírito. Ele está lá, meus irmãos, você sabe, quebra de comunhão não há como andar em santidade, para lembrar do devocional de hoje. Então nos apropriemos, irmãos, da abundante graça de Deus. Ponto 3, eu creio que o evangelismo é a nossa principal aplicação. Descansa no Senhor. Pregue tempo e fora de tempo. E deixe, meu irmão, que Deus vai fazer a obra na vida daquele ou daquela que você tem tanto investido, apesar da dificuldade. E finalmente, se você ainda tem, depois de tudo que nós já aprendemos na nossa igreja sobre certeza de salvação, se você ainda luta, meu irmão, né, com insegurança ou qualquer outra coisa a respeito da vida eterna, abandone isso imediatamente. A segurança que nós temos em Cristo é absoluta. Um dia, não adianta, nós vamos encarar a certeza desta vida, se o arrebatamento não acontecer. E o que eu mais aspiro, meus irmãos, é que eu encontre esse momento de uma maneira que glorifique o Senhor. Como eu já vi tantos irmãos dessa maneira. E não seja, vamos ver agora o que vai acontecer. Não, eu sei o que vai acontecer. Nós vamos fechar os nossos olhos aqui e vamos abrir e vamos ver aqueles olhos castanhos, provavelmente não eram azuis. E vamos ouvir dele. Acabou. É só começando. Acabou o sofrimento, acabou a doença, acabou tudo. E agora está só começando. Se porventura, meu irmão, você tiver que passar por isso, de maneira que seja demorada, que seja, enfim, né? Alguns de nós têm esse privilégio de, outros passam por um longo processo. Confie no Senhor. Como aquela velha história que já contei para vocês, que a irmã contou lá no Hospital das Clínicas, em que toda a junta médica foi contar a essa paciente que não tinha mais nada que pudesse fazer por ela. A encontraram cantando louvores, deram a notícia e a deixaram cantando louvores. Quando saíram de lá, olharam com a irmã, Eleni saiu de lá, ela ficou um pouco mais com a irmã, né, lá, paciente. Quando ela saiu, uma das médicas a esperava. E disse para a nossa irmã, eu não sei o que é, mas eu quero ter o que ela tem. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Deus querido, nos ajuda, Senhor, a entender que o que ouvimos esta manhã, o que temos ouvido da Tua Palavra, na verdade, não são meras ilustrações, não são frases de efeito, não é essa sopa rala que tem sido, entre aspas, pregada por, entre aspas, pregadores em tantos pontos. São verdades profundas que confrontam, que apontam e que consolam. Graça e verdade sempre recebemos do Senhor e da Tua Palavra. E possamos, ó Deus, guardar isso em nossos corações de maneira inquestionável e bem prática para o nosso dia a dia. É o que oramos em nome de Jesus. Amém.